Olá! Primeiro vídeo comentando Ana Karenina aqui no canal para a nossa leitura conjunta. Lembrando que neste vídeo comentaremos com spoilers, ou seja, revelações abertas do enredo sobre as partes 1 e 2 de Ana Karenina, que foram as partes que nós lemos até agora na nossa leitura conjunta. Vou deixar todas as informações da leitura conjunta aqui no box de informações, link do grupo do Telegram, arquivo de metas diárias, enfim. Todas as informações estarão aqui no box de informações, apesar de que eu acho que se você está assistindo a este vídeo aqui, você está participando da leitura conjunta, já sabe como tudo está funcionando. E eu queria começar o vídeo, primeiramente, pedindo desculpas à galera que está acompanhando a leitura conjunta somente aqui no YouTube, porque aqui no YouTube fica muito difícil de avisar as coisas, vocês não conseguem receber as informações com tanta tempestividade, digamos, como o pessoal que está no grupo do Telegram. E apesar de ter muita gente lá no grupo do Telegram, eu acho que nem todo mundo que tá participando da leitura conjunta tá lá e me segue no Instagram. Às vezes a pessoa tem só acesso ao meu conteúdo pelo YouTube mesmo, e isso foi uma coisa que eu não pensei tão bem na elaboração da leitura conjunta, e aí alguns podem nem ter ficado sabendo que a primeira live da leitura conjunta será amanhã. No caso, já foi, porque eu tô gravando este vídeo no sábado, dia 15 de janeiro. A live será do dia 16, amanhã, e este vídeo aqui pra vocês vai ao ar no dia 17. Então, queria começar pedindo desculpas por essa falha e já informando aqui vocês, o pessoal que tá acompanhando só pelo YouTube, as datas das próximas lives e horários. Então, seguinte, as próximas lives serão no dia 30 de janeiro e no dia 20 de fevereiro. Para saber as partes que serão comentadas em cada live, é só olhar a descrição deste vídeo aqui, vai estar tudo bem informadinho, bem como plataforma, o horário, mas o horário é sempre 7 horas, tá? E sempre um dia após a live subirá um vídeo aqui, tipo este, no qual eu sozinha comento as metas propostas até a data em que o vídeo sobe. Então, sobre as datas dos vídeos: 17/1, que é este que vocês estão assistindo, dia 31/1, vulgo dia 31 de janeiro, e dia 21 de fevereiro. Ok? Também sempre às 7 horas publicados aqui no canal. As lives não ficarão salvas, ok? Porque como a ideia é que vocês falem, apareçam, se vocês quiserem, se eu disponibilizar isso pode dar algum problema futuramente, então eu optei por não disponibilizar as gravações de live. Para quem não puder participar dessas lives, haverá o vídeo aqui, tipo esse, que eu vou publicar nos dias que eu acabei de falar. As informações estão todas no box de informações. E vamos lá então começar, que tem bastante coisa pra falar, e eu devo dizer que eu nunca gravei um vídeo com tão pouco glamour na minha vida, gente. Eu não sei se dá pra vocês notarem, mas eu tô no chão. Tá muito quente, eu tô em Maceió. Estamos com uma belíssima sensação térmica de 33 graus neste momento. E eu não consigo gravar nem com ar-condicionado, nem com ventilador. Ou seja, estou aqui na raça. Se vocês olharem uma cara de desespero ao longo do vídeo, é porque eu estou desesperada mesmo, morrendo de calor. Daqui a pouco, inclusive, eu vou até prender esse cabelo, porque não vai dar pra aguentar muito tempo. E aí tô no chão, porque pelo menos o chão é gelado. Eu não sei se eu já expliquei. Olha, eu já tô até atordoada, gente. Ai, o calor, meu Deus do céu. Mas vamos, foco. Mas é porque fica ruído de ventilador e ar-condicionado. Então estamos aqui contando com a ajuda do chão. Vou ficar olhando um pouquinho aqui pra baixo, porque eu estou com o meu notebook, tem aqui os pontos sobre os quais eu quero comentar aqui com vocês para não esquecer de nada. Então vou ficar olhando para cá às vezes, ok? Então, primeiramente, só para quem nunca participou de uma leitura conjunta minha, se você quer pular toda essa falação e ir direto pro vídeo, aqui na minutagem tem onde eu começo a comentar a leitura conjunta efetivamente, ok? Então, para quem não participou de alguma leitura conjunta minha ainda, os vídeos costumam ser bem minuciosos. Então, por exemplo, na leitura conjunta de Dr. Fausto, eu comentei capítulo a capítulo da leitura, os contos do Tolstói, conto a conto. Então, a proposta desse vídeo não é ser uma coisa rapidinha não, tá? É uma coisa bem minuciosa. Inclusive, estou com medo da duração deste vídeo desde já, mas o intuito aqui é destrinchar o livro mesmo, entregar o máximo que eu posso pra vocês de informação, pra fazer com que vocês aproveitem bem a leitura. Então, por isso, os vídeos são longos. E pra Ana Karenina, eu não vou comentar todos os capítulos, até porque tem capítulos que são bem curtinhos, né? Não dá nem tempo de acontecer muita coisa, mas vou comentar praticamente todos, e tem alguns capítulos que eu vou comentar basicamente trecho a trecho, porque
tem muita coisa para comentar aqui. Então, coisa que vocês devem prestar atenção durante a leitura, que eu vou chamar a atenção de vocês aqui, aspectos importantes do livro, aspectos autobiográficos também do Tolstói que estão inseridos no livro, tudo que eu puder eu vou comentar aqui com vocês. E sem mais delongas, vamos ao vídeo então. Primeiramente, eu vou dar uma pincelada rápida no contexto da época. Ana Karenina foi um livro publicado em partes, foi publicado entre 1875 e 1877 numa revista chamada O Mensageiro Russo. Na época tinha muito esse costume de se publicar livros em revistas, periódicos, etc. E por partes, algo mais ou menos semelhante aos folhetins que eram publicados na Europa Ocidental. E aí, o que estava acontecendo na Rússia a essa época? Em 1861 acontece algo muito importante na Rússia, que é a libertação dos servos. Então, antes disso, a Rússia tinha um regime de servidão e era um regime muito severo. Eu sei que não dá para fazer esse paralelo tão direto assim, mas quando eu falo de servidão na Rússia, entendam algo praticamente como a escravidão aqui no Brasil. Então, os servos viviam em condições extremamente precárias, eram posse de alguém, tinham que trabalhar muito, trabalhar o dia inteiro, tinham pouquíssimos recursos, enfim, era uma situação realmente desesperadora. Só que o Alexandre II, que é o czar que está no comando da Rússia à época, tem essa ideia de modernizar a Rússia. Tinha-se essa imagem da Rússia como um país extremamente atrasado, muito agrário ainda, enquanto as potências da Europa Ocidental se desenvolviam muito. Então a ideia dele é introduzir as relações capitalistas na Rússia e um dos primeiros passos é justamente abolir o regime de servidão para implantar as condições de trabalho assalariadas. Só que isso é feito muito abruptamente. E aí vocês podem imaginar que esse tipo de coisa não só causa traumas, e também, por mais que fosse esse o objetivo, não é de um dia para o outro que as relações capitalistas são implementadas mais ou menos como são hoje. Aliás, demora muito para isso acontecer, até porque a Rússia é um país de dimensões continentais, né? Um país nada homogêneo, as disparidades sociais eram muito latentes, ainda são hoje, mas era algo ainda mais acentuado à época. Então, essa passagem da servidão para a introdução das relações capitalistas de trabalho é uma coisa bem conturbada. Tudo isso para dizer que quando o romance é escrito, então começa a ser escrito em 1875, começa a ser publicado, na verdade, essa transição ainda tá rolando. E agora vocês vão me dar licença porque eu já comecei a pingar de calor. Já prendi o cabelo, tô morrendo de calor, mas continuando. Então, quando o livro começa a ser publicado, a transição ainda tá rolando. Ou seja, a situação ainda tá muito indefinida, principalmente no campo. No campo a gente tinha os famosos mujiks, que são esses camponeses russos, servos russos, que eram propriedade dos senhores de terra. Aliás, Tolstói era um grande senhor de terras, um grande proprietário de terras. Se você não sabe muito da vida do Tolstói, vou deixar aqui um link para um vídeo no canal no qual eu falo muito sobre a vida do Tolstói, sobre a obra dele, etc. Então a situação ali ainda está muito indefinida, não se sabe muito bem o que fazer com relação aos mujiks. Parte da população, e a gente até tem isso no livro, pensa que tem que haver uma integração entre as classes, mas não se sabe muito bem como fazer isso. Tudo isso só para vocês saberem que é uma situação bastante complicada mesmo, e a gente consegue ter noção disso ao longo do livro, principalmente nas próximas partes. Na parte 1 e 2 a gente já vê um pouquinho, mas depois a gente vai ver ainda mais a partir de alguns questionamentos do Lievin. Para finalizar essa parte do contexto, outra coisa importante de se ter em mente ao ler o livro é pensar que aquela época a grande potência cultural do mundo era a França. Então, na Rússia, ainda mais com essa ideia de que era um país atrasado, que tinha que correr atrás desse atraso, etc. Principalmente na nobreza, tinham essa ideia de que tinha que consumir muita coisa da França, da Alemanha, da Inglaterra, que eram grandes potências da época, mas principalmente a França no sentido cultural. E aí um dos reflexos que a gente tem de tudo isso no romance é que em diversos momentos os personagens falam em francês, né? Falam algumas expressões em francês, e é justamente por conta disso, porque a nobreza tinha essa coisa de ter uma pompa, é uma sociedade de muitas aparências, como a gente vai falar ao longo deste vídeo, não é? E para manter essas aparências, essa coisa mais pomposa, era importante que se tivesse o domínio do francês. Então a nobreza utilizava bastante o francês nas relações sociais
E acho que, por enquanto, de contexto que a gente precisa saber de antemão é isso. Se tiver mais alguma coisa, eu vou comentando ao longo do vídeo, ok? Mas então, começando efetivamente, finalmente, parte 1. Todas as famílias felizes se parecem, cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Tudo era confusão na casa dos Oblonsky. E, de fato, quando o livro começa já é confusão e gritaria, e nós somos apresentados já a 2 dos personagens, não digo principais, mas são personagens que vão aparecer bastante ao longo da obra, que são o Stepan, ou Oblonsky, ou Stiva, sim, milhares de nomes para o mesmo personagem, porque, afinal de contas, se trata de literatura russa, não é? E também a sua esposa, Dolly. E toda essa confusão se dá pelo fato de que a Dolly pegou uma carta que o Stepan Oblonsky, eu vou chamar de Oblonsky, tá? Porque eu prefiro o Oblonsky. Então, ela pegou essa carta que o Oblonsky enviou à amante dele. E quem era essa amante? A governanta francesa. Aliás, ó, já tem um link com o contexto que eu havia comentado, porque as governantas ou preceptoras eram funcionárias que trabalhavam nas casas de famílias nobres e ensinavam às crianças, geralmente, idiomas, principalmente francês, alemão e inglês, como eu comentei na parte de contexto com vocês. E a gente tem aqui uma governanta francesa, né? Ninguém mais, ninguém menos que a governanta da casa. E a partir disso é um caos total. A Dolly fica extremamente magoada com aquilo, não esperava esse tipo de coisa vindo do Oblonsky. E ela fica ainda mais magoada porque quando ela vai confrontar o Oblonsky acerca dessa situação, ele simplesmente abre um sorriso. E uma coisa que é muito legal de reparar no livro é o narrador, porque o narrador tem essa coisa do foco, né, do narrador focalizado. Então, às vezes ele foca um pouco mais na Dolly, fica mais próximo dela e aí a gente consegue ver o que a Dolly estava sentindo. E às vezes ele também foca no Oblonsky e em outros personagens. O narrador, aliás, é um dos meus aspectos favoritos deste livro. E aí, quando o foco tá na Dolly, a gente vê que ela fica muito magoada por conta desse sorriso dele, porque parece que ele não tá levando aquilo muito a sério, né, não se mostra arrependido como ela esperava que ele se mostrasse. E quando foca no Oblonsky, a gente vê que ele não se perdoa por esse sorriso. Então, assim, ele não tá nem arrependido pelo fato de ter traído a mulher, nem nada, mas sim pelo fato de, ter sido descoberto e, segundo, por ter sorrido. Foi algo que o pegou tão desprevenido que ele simplesmente deu um sorriso tolo, não sabia como reagir, e aí as coisas ficaram bastante feias pra ele. Ele até diz, né, o culpado de tudo foi aquele sorriso idiota. E já no início do capítulo 2 a gente é informado de que ele não tinha arrependimento nenhum em relação à conduta dele. E não só não está arrependido, como ele ainda se justifica, né? Ele diz aqui que é um homem de 34 anos, bonito, e aí tem uma justificativa para ele não estar enamorado da esposa, que seria uma mãe de 5 crianças vivas e 2 mortas e apenas um ano mais jovem que ele, veja bem. E isso aí, outra parte do contexto da época, as esposas na época eram, em geral, muito mais jovens que os seus maridos. Um exemplo disso, aliás, era a própria Sônia, ou Sofia, que era a esposa do Tolstói e que era 19 anos mais nova que ele. Isso era muito comum na Rússia, então pro Oblonsky tá mais que justificado ele não ter mais interesse pela esposa dele, porque afinal de contas ela já tinha tido vários filhos, se dedicava muito à criação desses filhos, então provavelmente deixava alguns outros campos ali da vida em aberto, de canto, e super dá pra entender, né, porque 5 crianças vivas pra cuidar e um marido aparentemente inútil, né, que não fazia muita coisa, e ainda por cima apenas um ano mais jovem que ele. E aí a gente vê como ele enxerga Dolly, que é uma coisa muito triste, aliás, né? Então, aos olhos dele, a Dolly era uma mulher esgotada, envelhecida, feia, sem nada de admirável, simples, apenas uma boa mãe de família. E aí, por conta disso, por um sentimento de justiça, ela deveria mostrar-se indulgente. Gente do céu, complicado, né? Mas era assim que as coisas funcionavam na época. E aí logo depois a gente fica sabendo que a irmã do Oblonsky, a Anna Karenina, chegará no dia seguinte e claramente com o propósito de consertar aquele casamento, né? Fazer com que a Dolly perdoe o Oblonsky, porque, né, o Oblonsky não tá se esforçando muito para merecer esse perdão, não. Então vem a irmã para tentar resolver essa situação aí. É triste ver essa situação da Dolly, porque a gente vê que no fim das contas ela realmente
queria perdoar o Oblonsky, queria que ele a fizesse mudar de ideia, e eu acho que Tolstói consegue passar isso pro leitor muito bem. A gente praticamente vê o olhar dela, né, esperando que ele fizesse algo, que a fizesse mudar de ideia, mas isso não acontece, porque enquanto isso ele pensa: era impossível pôr em ordem, reparar as relações entre eles, pois era impossível torná-la de novo atraente e estimulante ao amor, ou transformá-lo num velho incapaz de amar. Ai, gente. Próximo a esse trecho, a gente tem um trecho que diz: ela baixou os olhos e ouviu o que o marido dizia, esperando, como que implorando, que ele a fizesse mudar de ideia. E essa parte também entrega pra gente um pouco de como que funcionavam as coisas ali na Rússia, né? E aí, outro ponto aí de contexto, que é a questão da burocracia, da importância dos cargos públicos. O Oblonsky exercia um cargo público, entretanto, ele conseguira a nomeação por intermédio do marido de Ana, sua irmã, Alexei Alexandrovich Karenin, que ocupava um dos cargos mais importantes no ministério a que pertencia a repartição. Claramente um nepotismo aí, né? É até dito pra gente que o Oblonsky nem precisou esforçar-se muito para obter um cargo vantajoso, e aliás, que se ele não tivesse conseguido esse cargo por conta do Karenin, ele conseguiria de algum outro jeito, por indicação de alguma outra pessoa, porque, como dizemos aqui no meu país Nordeste, o Oblonsky é o exemplo do vereador, né? Aquele cara que se dá bem com todo mundo, tem diversos amigos nos mais distintos círculos sociais, é querido por todo mundo, tá sempre feliz, todo mundo fica feliz em vê-lo, etc. Fica nítido que ele sabe da importância disso, né? Então, por conta disso, ele sabe que sempre vai se dar bem na sociedade. E aí, depois, a gente é apresentado a um dos protagonistas do livro, aí sim, um dos personagens principais mesmo, que é o Lievin. E sobre o Lievin, já nos é dito que Lievin era seu companheiro e amigo desde o início da juventude. Gostavam um do outro, a despeito das diferenças de caráter e de gosto. Percebam que aqui tá bem claro a questão do contraste. A gente vai falar muito sobre isso mais pra frente. E ainda falando do contraste, perto desse trecho a gente tem o seguinte: da mesma forma, Lievin, no fundo, desdenhava o modo urbano de vida do amigo e o seu trabalho, que considerava uma bobagem e ria dele. Ou seja, o contraste novamente aqui, porque a gente tem esse contraste de personalidades entre o Lievin e o Oblonsky, que são pessoas completamente opostas se analisadas do ponto de vista da personalidade, ambições, etc. Mas também um contraste de ambiente urbano e ambiente rural. Se vocês forem reparando nisso ao longo do livro, vocês vão ver que o livro apresenta diversos contrastes. Esse é um recurso muitíssimo utilizado pelo Tolstói aqui no livro, e eu vou apontando aqui ao longo da nossa conversa as vezes em que isso aparecer e que eu julgar relevante falar aqui pra vocês. Mas voltando pro Lievin, então ele aparece do nada ali em Moscou, o Oblonsky não esperava ali, foi uma surpresa vê-lo, e ele aparece já perguntando sobre os Shcherbatsky, né? O que fazem os Shcherbatsky? E aí o Oblonsky entende tudo, porque ele sabia que o Lievin estava apaixonado pela Kitty, que muito provavelmente a razão de ele ir ali até Moscou assim do nada era pedir a mão da Kitty, cunhado do Oblonsky, aliás, em casamento. E aí sobre isso eu queria até chamar a atenção de vocês para um trecho aqui que diz o seguinte: os Lievin e os Shcherbatsky eram antigas famílias fidalgas moscovitas e sempre mantiveram relações estreitas e amistosas. E a gente fica sabendo que o Lievin não tinha lembranças da própria mãe. Ele perdeu a mãe muito cedo. Aliás, isso também aconteceu com Tolstói. Coincidência? Acho que não. Aliás, o nome do personagem é Lievin e o nome de Tolstói era Liev Tolstói, ou seja, a semelhança tá até no nome, indicando bem que o Lievin, no fim das contas, é um alter ego do próprio Tolstói. E aí a gente vê aqui que, portanto, na casa dos Shcherbatsky, Lievin encontrou pela primeira vez o ambiente de uma antiga família nobre, educada e honesta, o qual se vira privado em virtude da morte do pai e da mãe. Eu não vou ler tudo nesse trecho aqui, só vou ler essa parte mesmo, mas pra mim fica muito claro que o Lievin não se apaixona somente pela Kitty, pela idealização que ele tem em torno dela, mas também pela idealização da família, porque
porque ele sentia falta dessa figura de um pai, da mãe, do ambiente familiar bastante estruturado. E é uma coisa muito comum ao próprio Tolstói também, porque ele perdeu os pais muito cedo, não tinha muitas memórias deles, então quando ele vai procurar constituir a sua família, ele idealiza bastante a esposa, uma esposa capaz de prover muitos filhos para ele, um ambiente familiar estruturado, etc., que foi algo que ele não teve, e isso está muito refletido aqui no Lievin também, não é? Então a gente fica sabendo também que o Lievin é um homem de boa linhagem, 32 anos, mais para rico que para pobre, e a gente vê aqui aquela diferença de idade, né? Porque nós somos informados de que a Kitty ainda era uma criança quando Lievin terminou a universidade. Quando o romance começa, a Kitty tem 18 anos e Lievin tem 32, ou seja, 14 anos de diferença aí no meio. Porém, a gente logo vê também que o Lievin tá meio inseguro em relação a esse casamento com a Kitty, porque ele quer muito casar com ela, mas ele fica se questionando, será que é possível? Porque ele tinha essa idealização em torno dela, né? Então, era uma mulher muito jovem, muito bonita, recém tinha sido apresentada à sociedade, já já a gente conversa sobre isso, aliás. E aí, aos olhos dela, talvez ele não parecesse um partido tão vantajoso, um homem muito encantador. Mas, no fim das contas, ele tem uma esperançazinha assim, até porque se ele não tivesse esperança, não haveria uma decepção aí depois, não é? E logo esses personagens se encontram em uma cena que eu amo, a cena da patinação no gelo. Nossa senhora, como eu amo essa cena, e foi uma coisa que me marcou muito da primeira leitura, porque eu acho a cena muito bonita. Tem uma passagem aqui que é uma das minhas passagens favoritas do livro, e agora na releitura, quando eu cheguei nesse trecho, nossa, parece que as cenas iam vindo na minha cabeça como um filme, sabe? E o poder de Tolstói, né? Mas então eu falei que uma das minhas passagens favoritas do livro tá aqui, e é esta aqui. Desceu, evitando por longo tempo olhar para Kitty, como se evita olhar para o sol, mas havia, como se vê o sol sem olhar. Ai, eu acho isso lindo! E aí ele dá umas indiretinhas, né? Eles vão patinar juntos ali, e ele dá umas indiretinhas em relação à intenção dele. E logo fica nítido que a Kitty parece não corresponder a essas intenções, né? A gente tem até um trecho aqui que diz que sei que não é ele que eu amo, mas mesmo assim sinto-me alegre com ele. E é tão simpático. Depois que o Lievin dá umas indiretas aí pra Kitty, ela acaba chispando, né? A cena ali na patinação acaba, mas o Lievin tinha um jantar marcado com o Oblonsky. E aí ele vai para esse jantar com ele, e lá ele fica sabendo que ele tem um concorrente. Conversa vai, conversa vem, e Oblonsky lança a seguinte: você deveria conhecer Vronsky, porque ele é um de seus rivais. E aí, torta de climão, né? Porque é uma característica do Lievin, né? Ele tem essas idealizações dele, esses planos dele, etc. E quando alguma coisa o frustra, quando ele não gosta de alguma coisa, ele muda completamente. E aqui o Oblonsky até descreve isso pra gente, né? Porque ele fica sabendo disso, e aí depois eles mudam de assunto, mas já fica muito visível que o Lievin tá extremamente mal-humorado. E aí o Oblonsky, através do narrador focalizado, diz algo como: pronto, agora nada vai ser bom pra ele vai ficar chato o jantar inteiro. Não com essas palavras, obviamente, mas é algo do tipo. E eu particularmente adoro essa cena do jantar. Acho que muita coisa fica evidente ali. Eu acho legal a discussão da questão do adultério, e aí revelando de novo esse contraste entre os personagens. A gente vê essa questão também da idealização da mulher do Lievin, né, que ele separa as mulheres em dois grupos diferentes. Acho legal a analogia que ele faz com os brioches também para explicar essa questão da traição. E tem um ponto aqui que pode até passar despercebido, mas eu acho importante a gente notar, que é quando o Oblonsky pergunta: e a do Evangelho, né? Ai, gente, eu confesso que eu ri. E aí a resposta do Lievin é: de todo o evangelho são as únicas palavras de que as pessoas se lembram. E ele diz algo como se Jesus soubesse que as palavras iam ser usadas assim, ele nem tinha falado nada, né? Algo do tipo. E aqui a gente vê já um aspecto que, na minha opinião, é um dos principais, se não o principal tema deste livro, que é a hipocrisia da sociedade, essa sociedade de aparências. E aqui no que diz respeito à religião, que já era algo que vinha incomodando o Tolstói, essa questão da religião mais por conveniência, sabe? As pessoas utilizarem só as partes que interessavam para elas, dos textos sagrados, por exemplo, ou frequentarem círculos religiosos mais porque a sociedade considerava aquilo positivo, do que por a pessoa realmente ter vontade de comunhar com aquela religião, com aquelas crenças. E isso
isso era algo que já estava incomodando o Tolstói e passa a incomodar ainda mais depois desse livro. Porque até lá no vídeo que eu fiz sobre a vida do Tolstói, a obra dele, etc., eu comento que Ana Karenina representa o ponto de virada, né? Antes disso, a obra dele era bem permeada por essa coisa da sociedade, grandes bailes, etc. E depois muda bastante, fica com um cunho mais espiritual, um cunho mais moralista, e a gente já vê uns indícios disso aqui e vamos ver mais pra frente também. Jesus amado, como se já não tivesse calor o suficiente, ainda vem o sol bem aqui, mas continuemos. E ainda nessa conversa, outro dos meus trechos favoritos está aqui. E eu queria ler pra vocês, pra ficar marcado aqui, porque, gente, isso aqui é muito lindo. E pra mim é uma síntese do que o Tolstói faz com seus personagens, que é o trecho que diz o seguinte: toda a diversidade, todo o encanto, toda a beleza da vida é feita de luz e sombra. E de que seriam feitos esses personagens aqui do Tolstói, se não de luz e sombra, não é? Próximo ponto que eu quero comentar é o que tá no capítulo 12, que corta pra Kitty, e aí a gente tem a questão da sociedade, né? É dito pra gente que esse é o primeiro inverno em que ela frequentava a sociedade. E pra explicar rapidinho isso, apesar de que eu acho que dá pra ficar subentendido, ou entendido mesmo através do livro, quando as mulheres pertencentes às famílias nobres estavam por volta dos seus 16, 17, 18 anos, elas eram apresentadas à sociedade, mas mais pros 16, 17 mesmo, porque depois disso, elas já ficavam velhas pra casar, vejam bem, né? Mas então, elas eram levadas a esses bailes das grandes cidades, então São Petersburgo, Moscou, etc., para conhecer os pretendentes. E a gente fica sabendo que a Kitty tem 2 sérios pretendentes, que são, então, Lievin e Vronsky. E nessa parte a gente vê como é que estava a torcida na casa dos Shcherbatsky, que, aliás, adoro essa cena. O príncipe, que, diga-se de passagem, é um dos meus personagens favoritos do livro. Ele não aparece tanto assim, infelizmente, mas príncipe, melhor pessoa, estava do lado do Lievin, enquanto a princesa estava ao lado de Vronsky, né? Ela não entendia muito o Lievin, achava que ele não representava um partido muito promissor para Kitty, ele vivia no campo, não era muito simpático, não tinha todo esse jeitinho social como o Vronsky tinha, né? O Vronsky era rico, tinha a carreira militar, que era algo muito prestigiado, valorizado pela nobreza russa, frequentava a sociedade, enfim. E aí a gente tem uma discussão também que eu acho muito interessante sobre o casamento e que retrata as mudanças no costume da sociedade. No entanto, como se devia casar hoje em dia, eis o que a princesa não conseguia saber de ninguém. O costume francês, o destino da filha resolvido pelos pais, era recusado e condenado. Aí se fala do costume inglês também, e a maneira russa de se arranjar o casamento por meio de casamenteiras era considerada abominável e ridícula por todos e pela própria princesa. Então eu acho bem legal como ele retrata essas mudanças no costume da sociedade através da discussão do casamento aqui. E a gente vê nessa parte também como que a Kitty se sentia em relação a cada um desses fortes pretendentes que ela tinha. Então, não sei vocês, mas eu tive a impressão de que o Lievin é aquela coisa mais conhecida, representa um amor mais seguro pra ela. Tem até um trecho aqui que eu coloquei que diz o seguinte: e lembrar-se dele era leve, isso em relação ao Lievin. Já em suas recordações sobre Vronsky, misturava-se algo de embaraçoso. Com Lievin, Kitty sentia-se perfeitamente simples e serena. E o Tolstói fala até sobre isso em algumas de suas obras, dessa questão de quando as jovens eram apresentadas à sociedade, de ficarem muito encantadas, né, empolvorosa, porque estão vendo tudo aquilo pela primeira vez, toda aquela pompa, e aí os jovens interessados nelas. Então, elas ficam querendo essa coisa do fogo, digamos, algo novo. E o Lievin não representava isso pra ela, né? O Lievin representava um amor mais tranquilo, uma coisa que já era conhecida a ela. E o Vronsky não, tinha essa coisa do novo, da paixão, desse desejo mais ardente, que acaba indo ao encontro do que muitas jovens procuravam nessa época da vida. E aí o Lievin vem e a pede em casamento. E essa situação toda é muito horrível, né? Porque ele é rejeitado, e aí logo que ele é rejeitado, começa a chegar gente ali, ele não vê como sair daquela situação e ele só queria ir embora. E eu super entendo, né? Porque imagine você pedir alguém em casamento e aí a pessoa nega, e aí,
você só quer sair dali, porque como continuar uma conversa depois disso, não é? E ele tem que ficar ali, porque o pessoal começa a chegar, etc. E aí chega gente que ele nem mesmo gosta, né? Aquela condessa, e vem o Vronsky. E aí, pra piorar tudo, quando o Vronsky chega, o Lievin consegue perceber perfeitamente que Kit o ama. E eu adoro a dinâmica dessa cena, porque eu acho que a hipocrisia da sociedade, como muita coisa ali era falsa, que, como eu disse, acho que é um dos principais temas do livro, ao meu ver, tá muito presente aqui. Por exemplo, tem a relação do Lievin com a Condessa, que ficam ali, aparentemente, né, na superfície, mantendo relações amigáveis, mas na verdade eles se odeiam e ficam trocando alfinetadas. Tem também uma parte aqui da princesa, que, nossa, eu acho isso muito, assim, mostrar como as coisas ali eram artificiais mesmo, que é um trecho que diz: a princesa, que tinha sempre de reserva, para o caso de falta de assunto, 2 armas pesadas. Ou seja, se o pessoal ficasse sem assunto ali, ela já ia colocar os temas ali prontinhos, que ela já tinha na manga, pra que a conversa voltasse a acontecer. Nossa, gente, eu tô muito aquele trecho luz e sombra, né? Ai, como eu sou idiota. Ignorem. Vamos voltar aqui. E a gente vê aqui que o Vronsky joga muito bem o jogo da sociedade, né? O Lievin fica ali botando uma pressão, e aí a gente tem um trecho que diz que Vronsky não retrucou e, numa tentativa de mudar de assunto, sorriu alegre e voltou-se para as senhoras. Tem um trecho aqui que serve para uma coisa que eu queria comentar, que é: o velho príncipe às vezes tratava Lievin por você e outras vezes por o senhor. E é essa questão do pronome de tratamento, né? O pronome de tratamento utilizado é muito importante nesse contexto, porque quando era uma coisa mais íntima, era você, e quando era uma relação mais distante, era o senhor. Ou seja, o fato de o príncipe se referir às vezes ao Lievin como você, significava que ele tinha um apreço por ele, que o considerava uma pessoa mais próxima. E aproveitando que eu falei do príncipe, sobre essa questão de príncipe, princesa, desses títulos aqui. Então, à época na Rússia, príncipe e princesa não se utilizava somente para quem era descendente da família real mesmo, mas eram títulos nobiliárquicos que podiam inclusive ser adquiridos. Então a gente tinha príncipe, princesa, conde, etc. Mas não era aquela coisa de sangue mesmo, aquela ideia de realeza que a gente tem, por exemplo, Inglaterra, tivemos na Alemanha, Império Austro-Húngaro, etc. Tanto que mais pra frente, quando a Kit vai para aquela estação de águas, diz-se lá que naquela estação de águas há uma princesa de verdade, ou seja, a ideia que a gente tem de princesa mesmo, de sangue, dessa coisa mais hereditária mesmo. Socorro, já foi um tempão de vídeo e eu ainda não cheguei na metade do meu roteiro aqui de coisa que eu tenho pra comentar. Eu vou tentar dar uma acelerada, tá? Vamos lá. E aí depois a gente tem a cena em que o Oblonsky e o Vronsky se encontram na estação. O Oblonsky tá lá pra pegar a irmã dele, a Anna Karenina, e o Vronsky, a mãe dele. E antes de falar desse encontro especificamente da Anna e do Vronsky, eu queria chamar a atenção pra um trecho aqui que diz o seguinte: quando o Oblonsky pergunta ao Vronsky se ele conhecia o Lievin, etc., o Vronsky diz o seguinte: não sei porquê, mas em todos os moscovitas, excluindo, é claro, este com quem falo, o Vronsky era espertinho, né? Jogava o jogo social muito bem. Mas, continuando, ele diz que há algo de brusco. Parecem estar sempre em guarda, irritados, como se todos quisessem provocá-los. E a gente tem um contraponto aqui, outro contraponto, que é a questão dos moscovitas versus peteburgueses. Isso aparece em diversas vezes, aliás, né? Se não me engano, eu chamo até atenção novamente para esse aspecto mais lá pra frente. Mas então aqui, mais especificamente no capítulo 18, a gente tem uma das minhas cenas favoritas do livro, que é o encontro da Anna e do Vronsky. E eu queria ler aqui, eu falei que eu ia começar a correr, né? Mas esse trecho eu não posso deixar passar porque eu acho maravilhoso. O trecho começa em: desculpou-se e estava prestes a entrar no vagão, mas sentiu a necessidade de observá-la outra vez. Não por ser muito bonita, nem por ter uma graça elegante e discreta, que se percebia em toda a sua pessoa, mas porque, na expressão do rosto gracioso, ao passar por ele, havia algo especialmente meigo e delicado. Quando olhou pra trás, ela também virou a cabeça. Eu adoro a descrição do encontro deles. E aí também tem todo aquele teatrinho do Vronsky, né? Que na minha opinião é um teatrinho, né? Porque acontece aquele acidente de trem ali na estação, e aí a Anna fica muito abalada frente àquilo, pergunta se não há nada que se pode fazer por aquela mulher. E aí nisso eu praticamente pude ver uma lâmpadazinha acendendo na cabeça do Vronsky. Peraí, deixa eu fazer algo. E aí depois, muito convenientemente, vem aquele funcionário fazer aquela pergunta nada a ver, né? Ai, você deu esse dinheiro
dinheiro aqui, deu ainda, fala 200 rublos, né? Você deu 200 rublos para o meu assistente, o que é pra fazer com isso? Eu achei aquilo ali muito arquitetado pra ser algo natural, muito nada a ver, na verdade, pra ser algo natural. E acho que foi tudo arquitetado pelo Vronsky. Acho que ele pode até ter doado o dinheiro mesmo, e aí que bom, né? Afinal de contas, ele era muito rico, mas acho que rolou um pagamento aí pra ter essa ceninha do assistente vindo, e aí a Ana ficou sabendo, oh meu Deus, que homem maravilhoso, doou muito dinheiro pra mulher, né? E aí depois a gente tem a cena da Ana com a Dolly, e isso é bastante revelador da situação das mulheres na época, né? A gente tem um trecho que a Dolly diz: e o pior de tudo, veja bem, é que não posso deixá-lo aos filhos, eu estou presa. E é difícil de ler, porque a Dolly nitidamente ainda ama o Oblonsky e tá muito magoada, principalmente porque tem um trecho aqui que diz: ainda poderia compreender uma paixão, prosseguiu, depois de calar-se um pouco, mas enganar-me de caso pensado, com artimanhas, e logo com quem? E a gente vê nessa cena que a Ana tem um tato social muito forte também, né? Porque ela tá ali nitidamente pra reatar o relacionamento, mas ela tem toda a sensibilidade de perceber que ela não pode fazer aquilo como se ela tivesse 100% a favor do Oblonsky, estivesse fazendo um favor pra ele, pra família ali. Não, ela tem que colocar a situação de uma maneira na qual fique nítido pra Dolly, que ela se sensibiliza pela Dolly, que entende pelo que ela tá passando, mas ao mesmo tempo cumprir a missão dela ali, né? E tem até um trecho que diz: e então Ana tentou adivinhar o que poderia tocar Dolly mais profundamente. E, nossa, tem um trecho aqui que eu ressaltei, que é um trecho que me parte o coração, que a Dolly diz o seguinte: será que você entende, Ana, quem foi que me tomou a minha juventude e minha beleza? Ele e os seus filhos. Próximo ponto que eu quero ressaltar aqui é a cena do baile. Meu Deus, eu amo essa cena do baile. Gente, que descrição, né? Nossa senhora, não parece que tem um filme rodando na sua cabeça enquanto você lê? Nossa senhora, a cena da descrição da Ana entrando no baile, a Kitty a vendo, e o narrador colocando pra gente como a Kitty se sente. Nossa, o olhar de Tolstói, né? E como que ele passa isso pra gente. Tem uma cena, por exemplo, que eu destaquei aqui, em que ele diz: depois de lançar um rápido olhar de mulher às roupas da jovem, né? A Ana olhando para as roupas da Kitty, e não sei vocês, mas com essa descrição aqui, eu consegui saber exatamente como a Ana olhou pra Kitty, como ela olhou analisando as roupas, né, gente? O olhar desse homem é um negócio. E aí a gente vê, né, a Kitty se decepcionando com o Vronsky, as expectativas frustradas, e que, por mais que as expectativas dela fossem se frustrando cada vez mais, ela ficava, não, ok, não vou esperar nada das quadrilhas aqui, eu vou esperar mesmo é da mazurca, né? Porque com certeza ele vai me chamar pra dançar a mazurca. Ela contava muito com isso, com o pedido de casamento do Vronsky, aliás, né? Ah, se vocês não viram a mazurca, não sabem que dança é essa, é muito bonito e geralmente é um ponto de muita tensão nos romances russos, assim, quando a mazurca acontece, é porque alguma coisa vai acontecer ali, sabe? Mas enfim, eu vou deixar um vídeo aqui linkado no box pra vocês verem como é que é a mazurca. Eu recomendo que vejam, porque ajuda a criar uma ceninha, sabe? Quando vocês lerem sobre mazurca em romances russos, e acreditem, isso vai acontecer bastante. Mas aí a mazurca, ele dança com quem? Ela mesma, Dona Anna Karenina. E essa cena, nossa, como a Kitty vai percebendo tudo, como o narrador intercala o que tá acontecendo com a Kitty, o que tá acontecendo com a Ana e com o Vronsky, como parece que no salão tem só a Ana e o Vronsky, e aí a Kitty vai percebendo no rosto dos dois sinais que ela conhece, né, sinais de desejo, de amor, de admiração, e parece até que a gente consegue ver o desespero se formando no rosto da Kitty. Se vocês tiverem essa impressão também, nossa gente, eu acho um negócio maravilhoso. Tem um trecho aqui que diz: falavam sobre conhecidos comuns, travavam a conversa mais trivial possível, mas a Kitty parecia que cada palavra selava o destino deles e dela também. E tudo isso doía ainda mais na Kitty porque ninguém, a não ser ela mesma, entendia a sua situação. Ninguém sabia que ela havia acabado de rejeitar o pedido de um casamento de um homem a quem talvez amasse, prestem atenção nisso, e o rejeitaram porque acreditava no outro. E ali ela vê que isso não vai acontecer, né? O Vronsky não vai pedir em casamento. E aí depois tem a cena da Ana voltando pra casa e quem vai atrás dela? Vronsky.
E aqui eu queria ressaltar o trecho que diz: Vronsky falara exatamente o que a alma de Ana desejava, mas que a sua razão temia. Acho que isso aqui mostra bem a situação da Ana. E aí, finalizamos a parte 1 do livro e vamos para a parte 2. Na parte 2, uma coisa que eu queria ressaltar é a questão das orelhas. Quando a Ana chega a São Petersburgo e aí vê o Karenin, o Alexei, marido dela, e a cena é a que diz o seguinte: em São Petersburgo, assim que o trem parou e ela desembarcou, o primeiro rosto que lhe chamou a atenção foi o do marido. Ah, meu Deus, por que suas orelhas são assim? E eu acho essa questão das orelhas, que aliás vai se repetir outras vezes, e não só as orelhas, tem a questão das mãos estalando também, dos pés chatos. Eu acho isso tão representativo, como que isso representa a questão do estranhamento, né? Porque eu acho que representa muito isso. Você se encantar com outra coisa, com outra pessoa, aqui no caso, e aí começa a perceber defeitos que você nem tinha notado antes em todo o resto, e aquilo começa a te chamar muita atenção. A sensação que eu tive aqui é que ela queria voltar logo a São Petersburgo e que quando ela chegasse lá, as coisas voltariam a ser como eram antes, mas não é o que acontece. Tem até um trecho que diz: um sentimento desagradável contraiu o coração de Ana quando encontrou o seu olhar tenaz e cansado, o do marido, como se ela esperasse vê-lo diferente. Foi como um choque de realidade. Tem um trecho também que fala sobre a hipocrisia que a Ana experimentava nas relações com o marido, mas se antes ela não se dera conta desse sentimento, agora o percebia de forma clara e dolorosa. E o mesmo acontece quando ela vê o filho, né? E assim como ocorrera com o marido, o filho despertou em Ana um sentimento semelhante a uma decepção. Acontece também com os amigos. Antes ela gostava de uma das amigas dela, mas aí em certo dia ela parece pela primeira vez vê-la com todos os seus defeitos. A paixão acaba contaminando toda a visão de mundo que a Ana tinha. E eu acho que tem uma frase no livro que resume tudo isso muito bem, que é: afinal, tudo está como antes. Mas por que não me dei conta disso antes, né? A gente, com o narrador aqui, focado na Ana. E aí a gente vê ela analisando o marido bem, como todos à sua volta. E ela até diz que, apesar de tudo, é um homem bom, franco, gentil e notável no seu campo de atividade. Mas por que suas orelhas sobressaem de um jeito tão estranho? Será que cortou o cabelo, né? De novo, essa coisa das orelhas. E eis que Vronsky e Ana, então, em Petersburgo, se esbarram em todo lugar e começam a manter um caso. Aliás, eu queria comentar da delicadeza do Tolstói quando ele coloca pra gente que o Vronsky e a Ana tiveram relações sexuais pela primeira vez. Eu achei aquilo de uma delicadeza. E é tão delicado que algumas pessoas até ficaram se perguntando se tinha acontecido mesmo, né? Eu vi no grupo. Assim, pra mim ficou muito claro o que aconteceu, pra outras pessoas também. Mas eu achei muito delicado o jeito como ele colocou isso no texto, assim, sensacional. Eu acho que fica claro, mas por baixo dos panos, sabe? Eu amei. E aí a gente começa a ver também que as pessoas começaram a desconfiar do Vronsky e da Ana. Tem uma cena específica, né, que até uma senhora diz que isso está se tornando indecente, que é uma cena na qual a Ana e o Vronsky estão num cantinho conversando e o marido da Ana tá presente ali, ela fica olhando pros três. E a gente tem também o Karenin em relação a tudo isso. E tem um trecho aqui que o narrador foca nele, que eu acho muito legal, que diz: mas percebeu que para os demais, no salão, aquilo parecia algo excepcional e inconveniente, e por isso pareceu inconveniente também a ele. E aí eu queria aproveitar isso para falar do Karenin, porque é essa coisa. Acho que ele é um dos personagens mais enigmáticos, digamos, do livro. É um personagem do qual eu gosto bastante. Aliás, eu gosto muito da construção dele. Lembrando que eu tô procurando, às vezes, ignorar o fato de que isso aqui é uma releitura pra mim e comentar como se eu não tivesse lido o livro, até pra não dar spoiler aqui, né? Mas o Karenin, às vezes, me parece ter uma pessoa meio inocente, assim. Ele tem muito essa coisa da sociedade, né? De agir conforme aquilo que a sociedade espera, de ficar bem em frente à sociedade, etc. E como isso, de a mulher dele começar a se interessar por um outro, até mesmo chegar a ter um caso com o outro, pra ele parecia algo tão inconcebível, porque era totalmente fora do que ele esperava do padrão da sociedade. Isso parece não fazer muito sentido pra ele, sabe? Então ele não fica nem incomodado porque a Ana tá lá de conversinha no canto com o Vronsky,
pelo fato de aquilo poder representar um incômodo por si só, mas sim pelo fato de que as outras pessoas estão incomodadas com aquilo, e aí por isso ele fica incomodado. Nossa, o Karenin é um personagem que dá pra falar pra caramba. Tem um trecho aqui que diz: e isso lhe parecia muito incoerente e incompreensível, porque era a vida real. Alexei Alexandrovich passara toda a sua existência a trabalhar nas esferas da administração pública, em que só lidava com os reflexos da vida. Toda vez que esbarrava com a vida real, ele a rechaçava. Agora experimentava uma sensação semelhante à de alguém que atravessa com tranquilidade uma ponte sobre um precipício e de repente se dá conta de que a ponte foi desmontada e que em seu lugar há uma voragem. A voragem era a vida real, a ponte, aquela vida artificial que Alexei Alexandrovich levava. Nossa, eu acho esse trecho aqui de uma sensibilidade. E a gente vê aqui também como a Ana se sentia frente ao casamento, né? Tem um trecho aqui que a Ana diz: ama? Será ele capaz de amar? Se não tivesse ouvido dizer o que significa amor, jamais empregaria essa palavra. Ele nem sabe o que é amor. E aí eu queria colocar essa questão aqui pra vocês, porque vocês acham que o Karenin não amava a Ana mesmo? Porque pra mim me parece muito uma coisa de ele não saber como expressar esse sentimento, sabe? Eu realmente não acho que ele faz tudo isso por maldade nem nada. Eu acho que falta uma, sei lá, uma inteligência emocional pra ele, sabe? Mas temos outro personagem principal no livro, não é? Então a gente volta um pouquinho pro Lievin, e aí a gente tem um corte temporal no livro, né? Passaram 3 meses e aí Lievin não se tornou indiferente e, tal como nos primeiros dias, era doloroso pensar no assunto, na questão da rejeição da Kitty. Mas aos poucos o tempo vai fazendo o seu trabalho, as lembranças ficam menos penosas, mas eis que certo dia chega ali Oblonsky e aí ele vê naquilo a oportunidade de saber como é que tá a Kitty, né? Se ela se casou mesmo, o que tá acontecendo com ela, porque desde que ele fez o pedido, ele não teve notícia alguma da Kitty. E aí ele fica sabendo que a Kitty não só não se casou, como está doente. Aí eu queria ressaltar um trecho aqui que mostra como os personagens são humanos, que é um trecho que é bem quando o Lievin fica sabendo que a Kitty não se casou, que diz o seguinte: o que ouviu lhe agradou. Agradou porque ainda havia esperança e agradou ainda mais porque ela, que lhe causara tanta dor, estava doente. Ou seja, de certo modo, ele saber que ela tá sentindo dor, sendo que ela é uma pessoa que causou muita dor a ele, de certo modo traz certo prazer. E aí atire a primeira pedra quem nunca, não é? Eu ouso dizer que todo mundo que tá assistindo a este vídeo aqui já teve algum momento que viu uma pessoa que já causou dor pra você, passando por uma situação difícil, e aquilo trouxe de certo modo algum prazer, porque é isso, né? Somos humanos, mas a gente não costuma deixar isso transparecer. Essa coisa da dor do outro às vezes dá certo prazer pra gente, porque não é uma coisa tida como bela e moral, mas existe. Eu acho isso muito bonito na literatura, sabe? A gente conseguir ver esses nossos monstros interiores transparecendo, e o Tolstói faz muito isso, sabe? A gente se vê representado em muitos momentos. E aí, depois de um tempo, voltamos pro círculo da Ana, e aí a gente fica sabendo que a relação dela e do Vronsky já é de conhecimento público total. E aqui eu queria comentar uma parte na qual o filho da Ana aparece, né? O Serioja, porque eu acho essa situação muito cruel. A situação na qual o filho dela é colocado, porque eu acho que poderia ter tido pelo menos esse cuidado, sabe, de não expor a criança a esse tipo de coisa. Ok, ela tá traindo lá, assim, ok, entre aspas, tem muitas variáveis aí envolvendo essa traição, né? A gente pode até conversar sobre elas aqui nos comentários, mas essa questão da criança eu acho completamente desnecessária. Eu acho que ela não precisava expor a criança a isso, então deixar o Vronsky e a criança se verem, né, o Serioja vendo o Vronsky, porque não sei vocês, mas eu ficava com o coração apertado lendo, assim, a reação do menino, que olhava pro Vronsky e não sabia como ele deveria tratar aquele homem, se devia gostar dele ou não, porque a mãe olhava pra ele de um jeito, o pai do outro, e ele vendo ali que entre a mãe e o Vronsky tinha alguma relação, mas ele não conseguia entender o que aquilo era, e aí ele fica muito confuso, sabe? Nossa senhora, isso é uma coisa que me deixa bastante chateada com a Ana. E aí logo depois a gente tem uma cena que, na minha opinião, é das cenas mais importantes e simbólicas
simbólicas do livro. Sério, se eu tivesse que elencar, sei lá, as 5 cenas mais importantes do livro, essa aqui certamente estaria nela, porque a gente consegue ver tanta coisa nessa cena. Primeiro que a narração da cena por si só é magistral, né? A cena da corrida, a égua tendo a coluna partida, meu Deus do céu. E aí a gente vê como é que o Vronsky reage em relação a isso. É muito importante prestar atenção no Vronsky nessa corrida, nas reações dele, como é que ele raciocina, tem muita coisa aí. E a gente vê também a questão da Anna e do Karenin, né? Porque a Anna só falta morrer quando vê o Vronsky caindo da égua, e aí dá um berro ali. E é nessa cena que fica muito nítido pro Karenin que ele é um homem enganado. A gente tem um trecho que diz: sabia com toda certeza que era um marido enganado e por isso sentia-se profundamente infeliz. E aí a gente tem de novo aquela questão do Karenin. Será que ele sabe expressar os sentimentos dele mesmo? Porque quando o narrador foca nele aqui, a gente vê profundamente infeliz. Mas quando ele vai falar com a Anna, ele não deixa isso transparecer, né? Não fica transparente essa infelicidade extrema dele. Tanto que se não fosse esse foco do narrador, talvez a gente nem ficasse sabendo disso, porque quando ele fala com a Anna, parece que ele é uma máquina mesmo, né? E a gente vê que internamente não era isso que acontecia. Então, eu confesso que eu fico de coração partido pelo Karenin. Eu sei que tem gente aí que fala mal dele, mas o meu coração fica apertadinho por causa dele. E o de vocês? Deixem aí nos comentários. Mas de verdade, prestem muita atenção a essa cena, voltem pra reler, porque aqui tem tanta coisa pra prestar atenção, da índole dos personagens, sabe? Nossa, maravilhosa. E tem aquela cena específica que é quando ele vai oferecer o braço a ela, porque ela tá lá, né, incontrolável, chorando muito. Eu acho tão desagradável de ler aquilo. Ele lá oferecendo 3 vezes o braço pra ela, até que ela finalmente toma o braço dele. E aí eles vão pra carruagem e ela confessa a traição lá. E ele reage como uma máquina mesmo, né? E às vezes eu acho que é meio que a única reação que ele tem, porque ele não sabe lidar com essas sensações, essas coisas desconhecidas a ele, e aí quando ele se vê frente àquilo, ele reage do jeito que ele aprendeu a vida inteira, que é agir como uma máquina, né? Então ele fala: muito bem, mas exijo daqui por diante a observância das condições exteriores do decoro. Sua voz começou a tremer, mas a gente tem esse, e eu acho isso muito significativo, sabe? Sua voz começou a tremer, enquanto tomo as providências que salvaguardem minha honra, e delas darei parte à senhora. E para finalizar os comentários em relação à parte 2, eu queria comentar da Kitty, porque a gente vê aqui a Kitty com interesses semelhantes ao Liev, né? Porque quando o Liev é rejeitado, ele se refugia lá no campo, e a gente vê que ele começa a ter interesses nobres, né? De, assim, nobres do sentido moral, então de querer levar uma vida pura, etc. E a gente vê isso por parte da Kitty também, tendo a Varienka como o seu grande ícone, como um grande exemplo a ser seguido. E aí eu queria ressaltar esses 2 trechos aqui para vocês prestarem atenção aí na leitura. O primeiro é: revelou-se a Kitty que, além da vida instintiva a que ela se rendera até então, existia uma vida espiritual. Essa vida se revelava por meio da religião, mas uma religião que nada tinha em comum com aquela que Kitty conhecera desde a infância. Ou seja, de novo, essa questão aí da crítica à religião, como a religião era tratada, né, na sociedade, não era uma coisa realmente genuína, era essa religião que a Kitty conhecera desde a infância. E aí continua depois: tratava-se de uma religião elevada, secreta, ligada a uma série de pensamentos e sentimentos belos, e, mais do que apenas acreditar nessa religião, porque assim lhe era ordenado, Kitty podia amá-la. Isso aqui tem muito do próprio Tolstói e da crise espiritual dele, que vem em seguida a publicação de Anna Karenina. Gente do céu, este vídeo está enorme, mil perdões, eu ainda poderia falar de mais 1 milhão de coisas aqui, mas vou tentar parar por aqui, e aí qualquer coisa a gente comenta um pouco mais no próximo vídeo. Me avisem se vocês gostam do vídeo longo assim, ou se eu li muito trecho, enfim, avisem aí o formato que vocês preferem, porque aí eu posso tentar adequar aqui. Mas eu queria ler vários trechos aqui, porque eu acho que o Tolstói tá muito nas sutilezas, sabe? Então se a gente puder prestar atenção do que ele tá fazendo nas entrelinhas, a compreensão da obra fica muito mais rica. Então por isso o vídeo foi meio minucioso, meio não bastante, e poderia ter sido mais, porque eu dei umas puladas aqui, mas é porque nem eu tô aguentando de calor, tá? Mas no próximo vídeo, que sai no dia 31 de janeiro, eu já estarei em São Paulo, e aí se vocês quiserem eu posso continuar papeando mais aqui com vocês, mas dessa vez num clima mais agradável, porque lá eu consigo gravar sem ventilador e ar-condicionado tranquilamente. Aqui
não está rolando. Confesso que apesar de querer falar mais, eu tô até aliviada que eu terminei de falar o principal, porque eu estou morrendo de calor. Mas enfim, me avisem aí se vocês gostaram, o que vocês preferem, se querem alguma mudança, se o formato tá bom. E agora eu vou ligar esse ventilador aqui na minha cara, ligar o ar-condicionado e ficar uns 5 minutos na frente de tudo isso pra me recuperar. Deixem as impressões aí de vocês nos comentários e a gente vai se vendo nas próximas discussões.